sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos falar hoje sobre um assunto que é muito relevante também, que é a procrastinação. Mas antes de a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. Vamos lá então. A procrastinação é um assunto que é muito falado. A gente não compreende exatamente o que é a procrastinação, por que a gente faz isso, por que a gente deixa algumas coisas de lado e prioriza outras. Então é importante a gente ter uma compreensão um pouco maior sobre esse assunto. Todos nós vamos procrastinar em algum momento para alguma coisa. O mais importante aqui é a gente entender quais são as áreas, quais tarefas eu vou procrastinar e quais eu vou priorizar. Às vezes a gente tem uma certa distorção no que a gente considera importante para a nossa vida. Tudo isso acontece porque a gente tem uma certa percepção sobre as coisas, as experiências, das nossas crenças, do que a gente já passou, as pessoas do nosso convívio, tudo isso vai formando a nossa visão, a nossa percepção de vida, a nossa percepção de prioridades, o que é importante, o que não é, e a gente vem carregando tudo isso. E aí ao longo da vida a gente vai formando as nossas próprias opiniões e vai priorizando o que a gente considera importante, vai deixando de lado o que a gente não considera tão importante assim. Só que às vezes a gente tem algumas distorções, porque, por exemplo, a gente sabe que cuidar da saúde é importante, a gente sabe que a gente deve tomar água, a gente sabe que a gente precisa manter uma alimentação equilibrada, que a gente deve fazer exercícios físicos, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que esses são os pontos principais para que você tenha uma saúde em dia, para que você tenha uma manutenção da sua saúde, de uma pessoa saudável. Só que às vezes a gente não faz isso, às vezes a gente vai procrastinando essas tarefas, de fazer exercício físico, por exemplo. Às vezes a gente vai deixando de lado, porque a gente tem outras atividades, outras tarefas que nós consideramos importantes do que fazer um exercício físico. Então, através da minha percepção de vida, com base no que eu acredito ser importante e não ser importante, eu vou procrastinar a questão do exercício, a questão de cuidar da minha saúde. Eu priorizo outras coisas. Eu priorizo assistir um filme, eu priorizo jogar um videogame, eu priorizo fazer qualquer outra coisa. E eu deixo de lado o exercício, eu deixo de lado a minha saúde. O que precisaria ser mudado aí? A questão de o que é realmente importante na sua vida, o que faz sentido para você. Às vezes a gente tem uma visão mais distorcida sobre o que é importante e o que não é, e a gente precisa ir desconstruindo isso ao longo da vida, porque isso também está interligado com as nossas crenças. Então é importante que a gente tenha uma compreensão maior sobre isso, que a gente realmente expanda a nossa consciência, para que aí sim a gente consiga ter uma visão diferente sobre esses assuntos, sobre essas prioridades, sobre o que eu acho que eu devo fazer, o que eu quero priorizar na minha vida e o que eu vou procrastinar. Porque a procrastinação ela sempre vai existir e não tem problema, é normal do ser humano. Só que a gente deve procrastinar as coisas que não são tão importantes, mas que realmente não são tão importantes. Por exemplo, eu queria assistir um filme e aí eu tô procrastinando isso faz muito tempo, porque eu sempre encaixo outras tarefas e vou fazer outras coisas e nunca assisto esse filme. Eu queria jogar um jogo novo que lançou, mas eu acabo sempre deixando para depois, então eu vou procrastinando essa tarefa, porque de fato, para minha vida aquilo não é tão relevante, não é tão importante. A gente precisa parar de procrastinar as coisas que vão nos trazer benefícios a longo prazo. Por exemplo, procrastinar a atividade física não é uma boa escolha, porque você sabe que isso a longo prazo vai te trazer prejuízos. Aí é preciso que a gente compreenda mais sobre a nossa vida e os nossos objetivos de vida. Então percebe que tem que existir um equilíbrio entre as áreas da nossa vida. A gente não pode focar só em coisas banais, mas também a gente não pode focar só no trabalho. Nós precisamos equilibrar para que a gente consiga manter a nossa vida realmente engajada em todas as áreas, sem que a gente tenha uma área lá em cima e outra área lá embaixo. Ou seja, uma área está 100% e outra área está 0%. A gente precisa sempre tentar equilibrar. Eu preciso ter uma carreira, uma profissão que eu gosto, eu preciso ter momentos com a minha família, eu preciso manter o meu relacionamento saudável, eu preciso conquistar os bens materiais que eu desejo, eu preciso cuidar da minha saúde. Então tudo isso é muito importante. A gente não pode deixar nenhuma área esquecida, porque
porque senão a gente vai encontrar desequilíbrios. E quando a gente tem desequilíbrio entre uma área e outra, isso vai acabar afetando todo o resto. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento a isso. E as nossas prioridades, elas vão mudando conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai elevando os nossos níveis mentais, conforme você vai expandindo a sua consciência e você vai tendo uma visão diferente sobre as mesmas situações, sobre a sua vida, sobre os seus objetivos, sobre o que você realmente precisa fazer, sobre que vida você quer viver, as suas prioridades, elas vão mudando automaticamente. Então você passa a priorizar as coisas que realmente têm valor, as coisas que realmente vão te trazer algum resultado positivo no longo prazo. E você para de priorizar as coisas que não vão te trazer resultado, as coisas que você faz só para passar o tempo, só por prazer imediato. Você para de priorizar essas coisas. Então é muito importante que a gente passe por esse processo de evolução, por esse processo de amadurecimento mental, digamos assim, onde a gente vai subindo os nossos níveis e a gente vai tendo uma compreensão, uma visão completamente diferente. E aí, claro que os nossos objetivos vão mudar e as nossas prioridades também. Então a gente não vai fazer as mesmas coisas, a gente não vai pensar da mesma forma, a gente vai ser realmente uma pessoa diferente, com objetivos diferentes, com resultados diferentes, com prioridades diferentes. E aí a gente vai começar a procrastinar coisas diferentes. A gente vai procrastinar coisas que não têm tanta relevância para a nossa vida. Então vai ser um filme, um jogo, sair para um bar, fazer alguma coisa. A gente vai procrastinar essas tarefas que não vão ter um grande impacto nem no curto prazo e nem no longo prazo, porque isso não vai mudar a minha vida se eu não fizer. É importante que a gente compreenda realmente por que a gente procrastina, o que a gente está procrastinando, quais áreas da minha vida eu estou deixando de lado e o que eu estou priorizando. É importante fazer essa reflexão sobre a nossa vida para que a gente realmente consiga entender se é isso mesmo que eu quero da minha vida, é essa vida que eu quero viver, é isso que eu quero conquistar, porque seguindo por esse caminho que eu estou, eu já sei mais ou menos o que eu vou conquistar, onde eu vou chegar, o que eu vou ter. É isso mesmo que eu quero ou não? Se não for, você precisa recalcular a rota e aí você precisa começar esse processo de evolução. Porque quando você quer resultados diferentes, você precisa começar pela transformação interna, para que depois os resultados externos venham. A mudança sempre vai começar internamente. Então a procrastinação não é simplesmente você deixar algo para depois, não é simplesmente você ficar adiando alguma coisa. A gente sabe que isso vai existir, mas a gente precisa se atentar a quais áreas, a quais tarefas, a qual atividade eu estou procrastinando, qual eu estou deixando de lado. Será que isso não vai ter um impacto na minha vida mais pra frente? Será que não seria mesmo importante eu fazer um exercício, eu melhorar os meus hábitos, eu praticar o hábito da leitura, ou enfim, eu fazer alguma coisa que eu estou procrastinando há muito tempo? Será que eu não deveria mudar as minhas prioridades, a minha percepção do que é importante e o que não é? Todas essas questões são de extrema importância e é necessário que a gente pare para analisar e que a gente perceba muito bem para qual caminho a gente está indo e se é isso mesmo ou se a gente precisa mudar. Se a gente mudar o nosso foco, mudar as nossas prioridades, a gente vai automaticamente mudando o que a gente vai procrastinar, quais coisas a gente vai deixar de lado, quais coisas não vão ser tão importantes assim pra gente. Mas é necessário que a gente tome consciência disso e que a gente saiba o que eu estou procrastinando e a gente saiba quais consequências essa procrastinação vai me trazer. Se eu for procrastinar um filme que lançou que eu gostaria de assistir, isso não vai me trazer grandes prejuízos. Afinal de contas, depois que ele sair do cinema, eu posso assistir ele em outra plataforma, se eu ainda quiser. Ou se eu não assistir esse filme, isso também não vai impactar nada assim na minha vida, isso não vai ter um grande impacto na minha vida, então isso não vai ser algo que vai ter tanta relevância, por isso que não é uma prioridade, por isso que eu tô procrastinando. É importante a gente identificar isso e ter consciência dos benefícios que isso vai trazer e também das consequências que isso vai trazer, que a gente coloque na balança e a gente veja se as nossas prioridades não estão distorcidas, porque na maioria das vezes a gente vai ter uma distorção no que a gente considera importante e no que a gente acaba procrastinando. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre procrastinação, que você tenha entendido a real importância que isso tem na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e compartilha com um amigo também.